Boa tarde a todos. Boa tarde. Para quem eu abracei, para quem não abracei, desculpe, porque estava já quase em cima da hora, mas depois a gente vai dar um abraço, vamos nos abraçar se Deus quiser. Mas agora então, sentindo esta energia maravilhosa divina que aquece os nossos corações, pedindo licença ao mentor da Casa de Caridade, nosso amigo José de Mococa, pedindo licença ao nosso Mestre Jesus, porque aqui nós, trabalhadores que somos desta casa, somos só servidores, estamos aqui só para estarmos dando um pouquinho de nós, pois nós somos o que mais recebemos, pois as bênçãos são tão maravilhosas, tão divinas, que as nossas vidas são bafejadas por essas energias de amor. E as energias de amor que bafejam as nossas almas é a felicidade de termos amigos, de estarmos aqui como irmãos juntos, trabalhando, progredindo, crescendo, é vermos o sucesso dos nossos irmãos. Esse é o maior prazer das nossas vidas, é vermos o sucesso daqueles nossos irmãos, dos nossos filhos, dos nossos pais, dos nossos amigos, de todos que estão em nossas vidas. Ver esse sucesso nos alegra, nos traz os nossos corações, jubilosos, cheios de alegria. E isso é muito bom. É para isso que viemos à Terra, para unificarmos, não para nos separarmos. Se até os átomos, as moléculas das células compõem um corpo, tem que se juntar para estar trazendo um corpo, então vamos nos juntar aqui em um corpo maravilhoso, divino, o corpo espiritual da Casa de Caridade José de Mococa, para que estejamos crescendo e progredindo cada vez mais. Que as bênçãos estejam caindo por todos nós, que assim seja. Gente, hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Sandra. Eu não vou bagunçar com ela hoje. Hoje ela vai fazer a palestra sobre um grande livro, É o Cavaleiro de Lumières. Cavaleiro de Lumières. Que Deus abençoe você, Sandra. É uma boa palestra. A figura do livro é bem bonita. Tem um cavaleiro com um cavalo. Eu brinquei com ela, eu falei, é o Cavaleiro do Zodíaco. Pai de menino, né? Pai de menino. Da época do Tiago essa ideia. Meu filho mais velho, o mais novo não pegou isso. Sandra, boa palestra para você, que Deus te ilumine, que inspire seu coração para que possamos buscar esses ensinamentos, beber desta fonte maravilhosa divina, que é sempre a inspiração da espiritualidade maior. Boa palestra para você. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde a nós que nos encontramos aqui. No mês de abril do ano de 2022, nós estamos na Instituição Beneficente José de Mococa, localizada na cidade de São Paulo. Aos que estão presentes pessoalmente, que sejamos cada um de nós muito bem-vindos. Muito bem-vindos, muito bem recebidos e acolhidos, e certamente o estamos sendo pela espiritualidade maior. Mas eu também gostaria de cumprimentar as pessoas que foram nos assistir em outros momentos, através das redes sociais, em qualquer parte do mundo que estejam, que sejam bem-vindos. É outro dia, será outra hora, outro momento que estejam nos assistindo, mas que o acolhimento e o sentimento de bem-vindos que seja sempre reverberado em qualquer momento, em qualquer instante, em qualquer parte do universo. Que sejamos todos muito bem-vindos. Que o amor divino que nos acolhe nesse instante, acolha a todos em qualquer momento, que procure ver esse vídeo. Porque ele é composto por um grande número de pessoas, por um grande número de espíritos, mas acima de tudo, é composto e é constituído de muito amor. Então que esse amor nessa tarde e nesse momento inunde a cada um de nós que aqui nos encontramos. E como o Rafael estava falando, ele falando do Cavaleiro do Zodíaco, então vou mostrar a capa. É esse livro que se chama O Cavaleiro de Lumières. E esse livro, o que acontece? Ele faz parte da coleção de livros de Ivone do Amaral Pereira. E ela tem vários livros excelentes, vários textos, vários artigos que ela escrevia da doutrina espírita enquanto encarnada. E ela tem uma trilogia de livros. O primeiro deles se chama Nas Voragens do Pecado. A gente tem palestra no nosso canal do YouTube falando desse livro, Nas Voragens do Pecado. Esse é o Cavaleiro de Lumières, é o segundo livro, e o terceiro que fecha a trilogia se chama Dramas da Betânia. Na tarde de hoje, a gente vai conversar um pouquinho, é sempre um pouquinho,
Porque quando a gente traz uma literatura tão rica e uma autora tão dedicada quanto a Ivone o foi e continua sendo, pois somos eternos, então é sempre um pedacinho e é sempre um olhar que a gente faz um recorte e procura trazer para o diálogo. Então, na tarde de hoje, sejamos bem-vindos e vamos falar acerca do livro O Cavaleiro de Lumières. Logo no começo desse livro, eles trazem uma fala reportando ao primeiro livro da coleção, Nas Voragens do Pecado. E aquela história se deu, e o seu desdobramento é nessa trilogia, quando lá, nas Voragens do Pecado, aconteceu na França a noite de São Bartolomeu. A sangrenta, infeliz e dolorosa noite de São Bartolomeu, que era um período que estava se iniciando a religião protestante, e por conta da intolerância religiosa daquela época, muitos irmãos foram assassinados, milhares de irmãos foram assassinados em solo francês. Desses crimes e dessa violência, uma violência que se multiplica e dependendo das nossas posturas, ela reverbera em outros lares e em outros ambientes. Dessa violência aconteceu entre um grupo de espíritos um pacto infeliz, doloroso e sangrento, quando as vivências se dão e a gente fala, onde que estava Deus que não viu minha família tão boa, tão honesta, tão justa passando por isso? Onde estava Deus que nada fez, porque meus olhos não viram, então ele nada fez. E aí esses irmãos se reuniram e resolveram fazer justiça com as próprias mãos e fizeram um pacto de vingança. Esse pacto de vingança está lá nas Voragens do Pecado. No livro Nas Voragens do Pecado aconteceram uma série de situações e todos retornam ao plano espiritual. É esse o ponto de partida. Todos desencarnaram e se encontram no mundo espiritual. Lá no plano espiritual existe encontros, reuniões com mentores maiores, ou seja, com irmãos mais adultos e mais despertos para as responsabilidades da vida. É como um pai e uma mãe que pegam os seus filhos criança para dialogar e dizer: filho, como é que foi seu dia de aula hoje? O que você fez? Como é que aconteceram os seus estudos? Qual foi a sua postura diante daquilo? E a gente vai, com base nesse encontro, nessa reunião, preparar o nosso dia de aula de amanhã. Com essa analogia, aconteceu uma reunião no plano espiritual, em que mentores amigos, irmãos maiores, reúnem-se com aquele grupo de espíritos que lá se encontravam nas voragens do pecado para que hajam programações de novas reencarnações, das novas experiências que cada um deles o terão. Nesse grupo, há um grupo grande de espíritos que compunham uma família chamada Família Bretencourt de la Chapelle. É uma família grande que vivia na França, na época do ano de 1582, que foi quando se deu a noite de São Bartolomeu. Eram espíritos, era um grande grupo de espíritos que vinham juntos entre o plano espiritual e a terra, vinham juntos há bastante tempo, desde o período de Roma. E aquele grupo se encontrava junto graças ao merecimento que tinham. Por quê? Assim como nossos filhos, como nós também, mas falando dos nossos filhos, falando de crianças, a gente tem a liberdade de escolher os caminhos que vai seguir, de acordo com a maturidade que a gente se apresenta naqueles caminhos que nos foram ofertados. Ou seja, se o meu filho teve um comportamento íntegro e correto e aproveitou as lições que foram dadas na escola naquele dia, ele vai ter liberdade para escolher como serão as lições de amanhã, como será o dia da manhã, como serão os aprendizados que se terão. E assim era a família Bretencourt de la Chapelle. Estavam juntos já há séculos, desde o período de Roma, como eu estava falando, mas aquela reunião estava acontecendo porque dois membros, mais especificamente daquele núcleo, haviam cometido falhas muito dolorosas, um para com o outro, e por conta das suas falhas, aqueles irmãos estavam com a sua liberdade temporariamente cerceada. Precisavam de um irmão maior
de um irmão mais maduro, para que os orientassem e dissesse: olha, aquela lição do dia na sua escola, você não aproveitou da maneira que deveria, você prejudicou, você não foi legal. Então aqueles ensinamentos precisaram ser revividos de outro olhar, de outra perspectiva, mas para que você aprenda, assim como esses dois membros da família Bretencourt de la Chapelle, eles iriam reencarnar para que ali tivesse a oportunidade de se encontrar e de se amar mutuamente. Não o amor de casal, de homem e mulher, mas o amor que transcende qualquer laço que a gente possa ter. Esses dois irmãos, lá no livro Nas Voragens do Pecado, se chamavam Ruth Carolina e o irmão se chamava Luiz de Narbonne. Ruth Carolina era a filha caçula da família Bretencourt de la Chapelle, que por se ver órfã e a sua família toda assassinada por uma série de acontecimentos, resolve se vingar. Luiz de Narbonne, na época, era um capitão da fé, era um príncipe, rico, austero, profundamente inteligente, mas que tinha consigo um lema que dizia: só serei feliz e só conseguirei caminhar feliz e leve na minha vida quando sob o solo francês não houver nenhum protestante. E diante dessa frase, achando-se um mensageiro divino que se encontrava na terra, ele matava qualquer um que ludibriasse aquela lei que ele acreditava ser importante. Por conta daqueles dramas, Ruth e esse outro irmão iriam reencarnar. Esse seu reencarne, eles iriam ter responsabilidades de estar juntos para se amar e se respeitar. O restante daquela numerosa família Bretencourt de la Chapelle iam seguir outros caminhos, iam reencarnar em outras regiões. Por quê? Porque era uma família numerosa e onde eles andavam havia prosperidade, sob todos os aspectos. Eles acolhiam todos que se encontravam em seu derredor e espalhavam amor onde estavam. Então, daquela família, Luiz de Narbonne e Ruth Carolina não iria seguir com eles, porque iriam reencarnar. Mas a providência divina nunca desampara a nenhum de nós e a nenhum momento. A programação da reencarnação deles estava sendo feita. E dois voluntários disseram: nós queremos reencarnar para ajudá-los a caminhar. Tanto a eles quanto a outros membros, nós vamos nos focar mais neles, para auxiliá-los a caminhar. E esses irmãos eram Carlos Felipe I, que foi o patriarca da família Bretencourt, lá no período da França, e Carlos Felipe II, que era o filho mais velho. Eram protestantes, eram filantropos, eram médicos, e eram irmãos que onde caminhavam, cuidavam da saúde de todos que encontravam pela sua frente, tanto a saúde do corpo de matéria, quanto da saúde espiritual, pois que eram pessoas extremamente amorosas. Então eles iriam reencarnar como protetores daquele novo grupo de espíritos que iria retornar à Terra. Junto a eles, um irmão que na época da França havia sido um príncipe, chamado Frédéric de G. Ele também iria reencarnar junto com eles, pois que na época, Frédéric de G foi um amante de Ruth Carolina, e a relação deles trouxe muita dor e muito sofrimento a Luiz de Narbonne. Então eles precisavam se reharmonizar e reconstruir na vida daquele irmão amor, serenidade, aconchego. Eles iriam reconstruir aquilo que eles mesmos haviam destruído. E assim se dava essa reunião. Já às vésperas de retornar à pátria espiritual, os mentores amigos ali os reuniam e disse: irmãos queridos, vocês estão prestes a retornar à Terra. Assim, meus amigos, como nós aqui nos encontramos. Vocês estão prestes a retornar à Terra. E saibam que todos vocês têm condições de vencer. Todos vocês estão preparados para vencer, para ser felizes e para se reharmonizarem com aqueles desafetos do ontem.
Entretanto, é fundamental que tenham força de vontade, que tenham fé, que perseverem na fé e não esqueçam das responsabilidades que cada um de vós está levando consigo. Porque na terra se faz muitas lutas, muitos convites aparentemente luminosos, sabe? O canto da sereia, que parece uma coisa maravilhosa, você vai ver, na verdade não é aquilo. E os mentores estavam dizendo que na terra eles seriam convidados a muitas provas. Provas sutis, como a prova da beleza, a prova do dinheiro, da irresponsabilidade, dos desatinos de toda sorte que nós aqui como encarnados sabemos que faz parte do nosso cotidiano e nos deparamos com ela a todos os instantes. Os mentores diziam e relembravam: não esqueçam, todos vós têm condições de vencer. Tiveram orientação nossa, seus mentores aqui direto do plano espiritual. Mas quando retornarem à Terra, ouçam o verbo e observem o exemplo de Carlos Felipe I e Carlos Felipe II, pois são irmãos já maduros em Cristo, e serão o vosso exemplo e a vossa direção. O que vier deles será o eco da voz dos irmãos maiores, conversando com vocês e trazendo-lhes orientações. Assim se deu essa reunião no plano espiritual. E assim, esses irmãos foram se preparar para retornar ao campo da matéria, retornar à Terra, reencarnar para uma nova experiência. Então eles foram lá para trás das cortinas, onde os nossos olhos não veem, e foram trocar de roupa, deixar aquela roupa do ontem e vir com uma roupagem nova, para novas experiências. Porque a reencarnação é isso, os mesmos personagens, só que com uma roupa diferente. Então a gente não consegue identificar, porque tem a bênção do esquecimento na vida de cada um de nós. Então antes, nas Viragens do Pecado, a gente falava de Paris, falava da França, falava de príncipes, princesas e rainha. Agora, 108 anos depois, aproximadamente, entre a noite de São Bartolomeu e o reiniciar dessa nova vida, passou aproximadamente 108 anos pelas datas que as literaturas apresentam. Agora, não mais em solo francês, agora na Bélgica. Agora não mais na cidade imponente e capital. Agora, esse encontro vai se dar em vilarejos. Mais especificamente, 3 vilarejos. Stanisburg, Numiers e um outro vilarejo que se chama, que eu não anotei aqui, é um outro vilarejo francês, que eu não vou colocar meu francês à prova agora. Então, nesses vilarejos, onde viviam poucas pessoas, eram camponeses, viviam uma vida extremamente simples, extremamente pacata. Eram pessoas que viviam da terra, eram pessoas que conviviam uns com os outros como irmãos, naquelas cidades pequenininhas em que todo mundo conhece todo mundo conhece as famílias, todo mundo faz parte da vida de todo mundo. E eram vilas extremamente, eram regiões geladas, então as casas tinham lareiras, o vento era frio, mas faziam-se fogueiras e reuniam-se em derredor para conversar, para trocar experiências, mas especialmente para ouvir os conselhos do pastor. Havia um pastor muito amado e muito querido que conduzia aquelas ovelhas. Esse pastor se chamava Padre Rômulo. E Padre Rômulo, há alguns anos atrás, viveu uma experiência muito feliz, porque uma mulher muito amável e muito querida tinha um filho, já era um rapazinho, um rapaz de grandes valores morais, e ela não tinha condições de custear os estudos dele para direcioná-lo ao exército. Então, ela pediu para o Padre Rômulo que adotasse o seu filho, porque como ela era muito doente, ela achava que não viveria por muito tempo. E se soubesse que o seu filho estava sendo direcionado e cuidado por alguém tão amável quanto o Padre Rômulo, ela ficaria muito tranquila. E assim, aquele jovem foi adotado por Padre Rômulo. E eram dois padres que conduziam
aquelas ovelhas das 3 vilas, o padre Rômulo e o seu pupilo jovem, padre Thomas. Padre Rômulo é a nova roupa que Carlos Felipe I, lá do ontem, que lá usava como protestante, voltou à terra, agora como um padre católico. E o Thomas, que era seu filho primogênito lá, como família Bettencourt de la Chapelle, também retorna à terra, não mais vestido como protestante, mas agora com uma roupa de católico. Mas o mesmo amor, o mesmo respeito a Deus, a mesma perseverança, o mesmo altruísmo. E assim, aquelas vilas caminhavam, assim eles viviam e assim era o dia a dia deles. Naquelas vilas, naquelas 3 vilas que eram pertinho uma da outra, havia uma família muito rica, era uma família de barões. E aquela família, eles se chamavam os barões de Stanislaus. Eram os proprietários de grandes terras, eram os que empregavam muitas daquelas pessoas, mas também eram pessoas humildes. Com esses barões, havia uma família de administradores da terra que convivia com eles, que chamava a família Lumières. Mas a vida se dá engraçada e prega peças que às vezes a gente não consegue entender, só sorri, porque não consegue entender, a gente só sorri daquilo. E vejam vocês que engraçado, a baronesa de Stanislaus ficou grávida. E no mesmo período, a senhora Lumières também ficou grávida, praticamente juntas. Olha que coincidência. Ficaram muito felizes porque eles eram próximos e as 2 famílias iam ter o seu primeiro filho. Assim se deu o período, todo mundo muito feliz porque a família ia crescer, iriam ter seu primeiro filho. Nasceram as crianças. Tanto na família dos barões de Stanislaus quanto na família Lumières, nasceram 2 meninos, 2 garotos. Nasceram no mesmo período. E a baronesa, tão rica, com tantas posses, com tanta estrutura financeira, apresentou-se depois do parto com uma saúde muito debilitada. A saúde dela era debilitada a tal ponto que ela não conseguia amamentar o filho. E eles começaram a ver a criança definhando a olhos vistos, porque não se alimentava do leite da mãe. Ela não tinha condições de alimentá-lo e aquela situação estava se dando. Até que a senhora de Lumières conversou com o esposo e foram até os barões e pediram. Como a senhora Lumières era uma senhora saudável, forte e produzia bastante leite, que era o suficiente para o seu filho, eles se propuseram que ela também amamentasse o pequenino do barão. Isso não custaria nada e era uma forma de perceber se a criança ia se recuperando. A proposta de imediato foi aceita. A criança passou a ser amamentada e assim os 2 bebês, tanto da família Lumières quanto dos barões de Stanislaus, foram e passaram a ser criados como irmãos. Eram amamentados no mesmo seio, conviviam juntos o tempo todo e assim começaram a se desenvolver aquelas 2 crianças, praticamente irmãos. Não eram irmãos sanguíneos, mas eram praticamente irmãos. O da família Lumières se chamava Henri de Lumières e o da família Stanislaus se chamava Louis. Como Lumières e como Louis, retorna ao plano da terra aqueles 2 irmãos do ontem. O que foi assassino, que matou tanta gente na noite de São Bartolomeu, o capitão da fé, agora volta como Henri de Lumières, filho dos administradores da fazenda. E aquele outro príncipe, Frederic de G, muito rico, muito poderoso na época, lá na França, agora retorna para o campo da matéria como Louis. E os 2, graças a compromissos do ontem, agora se encontram para conviver como irmãos, ainda não consanguíneos, mas com os laços do amor, que são os laços que realmente nos conduzem a Deus. Convivendo como irmãos, amamentados no mesmo seio e convivendo juntos o tempo todo, para que assim conseguisse aprender a se amar, mas especialmente se respeitar.
Na fazenda, no Castelo dos Barões, havia muitos empregados, era um castelo, então tinha-se muitos empregados. Dentre estes, havia uma jovem de uma beleza incomparável. Ela tinha aproximadamente 17 anos, era muito tímida. A mãe já havia falecido porque eles tinham uma vida muito precária e ela tinha a saúde debilitada. Essa moça se chamava Berthe Fouchot. Ela era uma das camareiras do castelo. A baronesa era uma mulher muito amável, que todos queriam muito bem, porque ela cuidava de todos que tinham ao seu derredor. Berthe se dedicava ao trabalho, era muito sincera no que fazia, a baronesa gostava muito do trabalho dela, e ela se dividia entre o trabalho no castelo e os cuidados com o pai, pois que já era um senhor de idade, e tinha a saúde bastante debilitada, assim como era a saúde da mãe de Berthe. Até que certa feita, logo que ela completou 18 anos de idade, aconteceu uma passagem muito dolorosa na vida dela. No castelo, chegou um visitante de fora, que era o irmão caçula da baronesa. Rico, de cidade grande, imponente, varão, irresponsável. Como se imagina que pode-se ser. Ele era profundamente irresponsável. Aquele conde, que era o irmão da baronesa, ele era um conde, lá chegando, viu a jovem Berthe e se apaixonou. Ele insistiu com ela, começou a cortejá-la, ela resistia, até que naquele jogo, em determinado momento, eles iniciaram um relacionamento. Ao iniciar-se esse relacionamento, logo depois, perceberam que daquela relação iria vir um fruto. O que é que o conde fez? Foi embora. Foi embora do castelo. Porque ele sabia que a irmã, a baronesa, não admitiria umas posturas daquela. Ela era muito rígida, muito correta e muito íntegra com as pessoas que conviviam consigo. Ele tinha receio tanto da represália da sua irmã, quanto ele tinha receio dos camponeses terem uma reação contra ele, pois que eram, na verdade, uma grande família de pessoas simples, mas profundamente honestas. Ele foi embora. Berthe Fouchot se viu sozinha diante daquela situação. Envergonhada, constrangida, ela resolveu também ir embora do castelo. Pediu demissão para a baronesa, disse que precisava cuidar do pai, porque o pai dela estava muito doente, estava com a saúde muito debilitada e ela não conseguiria mais se dividir entre o trabalho no castelo e os cuidados com o pai. A baronesa compreendeu e assim aconteceu. Berthe, chegando em casa, estando com o pai, ensaiou, treinou, orou, pediu a Nossa Senhora, que naquelas vilas eles eram devotos de Nossa Senhora, que a auxiliasse, e conversou com o pai, dizendo o que tinha acontecido. Com muito medo da reação dele sobre todos os aspectos, mas ele, que amava sua filha e sabia do caráter dela, ele a acolheu. A acolheu, disse que nada faltaria para aquela criança, que o amor deles estaria presente na vida dela o tempo todo e que estariam juntos. E assim transcorreu a gravidez. Até quando, poucos meses depois, Berthe Fouchot faleceu durante o parto. Com a tristeza daquele acontecimento, do abandono, de ter que sair do trabalho, com todas as dificuldades que se fizeram ao redor, ela adoeceu emocionalmente, adoeceu fisicamente e não resistiu ao parto. Berthe morreu, mas quando morreu, naquele instante deu à luz a uma bela menina, uma bela criança que estava chegando ao mundo. O padre Rômulo, que estava lá junto dela e foi que auxiliou no momento do parto, quando viu o que estava acontecendo, quando viu o que tinha acontecido, que Berthe havia falecido, ele foi até a baronesa e contou o que tinha acontecido. Contou que aquela jovem havia se demitido por conta da vergonha e da violência que havia vivido do irmão dela. A baronesa, sabendo daquilo, ficou envergonhada pelo irmão
e disse para o padre que iria procurar o avô porque ela queria cuidar daquela criança. Ela queria assumir a responsabilidade que seu irmão não teve dignidade de fazê-lo. E assim, a menina passou a viver com a baronesa e recebeu o mesmo nome da mãe, Berthe. E assim veio ao mundo Berthe de Somerville Stanisburg. Berthe é o retorno de Ruth Carolina lá do ontem. Naquele período da França, veio de uma família numerosa, cheio de irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos, uma família acolhedora que profundamente a amava. Mas que naquela época, ela foi tão imatura que não soube respeitar o amor de nenhum deles. 108 anos depois, aquela jovem retorna, agora na Bélgica, mas retorna como uma filha bastarda, pois que a sociedade, a alta sociedade, o barão especialmente, e aquela alta sociedade não a aceitavam, por ser de um relacionamento não lícito. Essa menina veio ao mundo, e assim, aquele trio do ontem, Luigi Narbonne, que era um criminoso, mas que amava a Deus dentro do que conseguia amar, Ruth Carolina, que enganou e ludibriou a todos, retorna ao campo da matéria, agora como filha ilegítima, como bastarda, sem a mãe, sem o pai que nunca conheceu, e com as dificuldades que provavelmente se viriam da sua vida à frente. E aquele rapaz de ontem, Frederic de G, agora como Luiz. E assim, esse trio retorna ao campo da matéria, reencarnados na Bélgica, reencarnados em pequenas vilas, para reviver e ter a chance de conviver novamente. No convívio que nos convida ao amor, no convívio que nos convida a fazer o bem, no convívio que nos convida a ter tolerância, no convívio que nos convida a ser resilientes a cada dia e a cada instante. Assim, esses personagens ali se encontram de volta. A vida segue. O tempo passa. Aquelas 3 crianças de idades tão próximas vão crescendo. No decorrer dos anos, a baronesa, que logo após o parto se apresentou com uma saúde fragilizada, ela morreu. Depois da baronesa morrer, o seu esposo, muito triste por conta da viuvez, ele resolveu deixar as terras e viver em outro ambiente, para ver se encontrava novamente a alegria de viver, pois que ali tudo lembrava sua esposa, passaram uma vida inteira por aquelas regiões. Só que o barão não queria levar a menina que eles estavam criando. Ele não tinha apreço por ela. Esse barão é um dos personagens lá de trás, que amava seus filhos e que viu tantos acontecimentos se desenrolarem. O que isso significa, meus amigos, muitas vezes? A memória viva do fato e do ato em si, a gente não tem, porque o esquecimento é uma bênção. Mas por muitas vezes há aquele sentimento, aquela dúvida, aquele receio lá no fundo, que é a lembrança do ontem. O barão vivia isso. O que ele fez? Foi embora com Luiz, foram viver em outras regiões, em lugares maiores, mais desenvolvidos. Deixou a menina, a pequena Berthe, sob a responsabilidade dos administradores, dizendo que todos os meses ele depositaria uma pensão para ela, pois que nada financeiro faltaria, ela não seria um estorvo financeiro para aquela família, e fez uma negociação financeira de forma que as terras e as propriedades passassem para... a família Lumière passasse a ser dona deles. Ou seja, ele não tinha perspectiva de retornar para lá. Assim ficou a pequena Berthe sendo cuidada pela família Lumière, e Luiz com seu pai viajaram para viver em outras regiões. O tempo foi passando, eles foram crescendo. Lá nas regiões onde vivia, Luiz era um homem muito sensível e entrou para o mundo dos artistas. Entrou para o mundo do canto, da poesia, da pintura, um mundo novo que estava vibrando pelo restante do mundo, diferente do que se vivia
vivia naquela vila de trabalhadores rurais, onde eles viviam. Luiz foi viver assim. Beth e Henri Lumières, aquelas crianças, também estavam crescendo. Henri cresceu, ficou um homem forte, valente. A literatura até apresenta o corpo dele parecido com um Hércules, de tão grande e de tão forte que ele o era. Luiz também era fiel aos princípios religiosos, mesmo estando tão distante. Henri Lumières também era um pupilo do padre Rômulo e do padre Thomas. Mas aquele mesmo Henri, que na encarnação anterior foi fanático dentro da sua religião a ponto de matar as pessoas, agora retornado ao campo da matéria como Henri Lumières, grande, forte e inteligente, declarava-se ateu. Ao extremo que a gente por vezes caminha de um para o outro. Numa encarnação tão fanático que destrói e mata qualquer um, dizendo em nome de 20, ele se declarava como ateu. Mas um ateu que tinha um profundo respeito pelo padre Rômulo, que o amava, que o respeitava como um pai. Ele fazia tudo que o padre orientava, mas declarava-se ateu. Esse era Henri Lumières. E a Berthe? Berthe era uma jovem que desde muito menina chamava a atenção de todos que a conheciam por conta da sua beleza exuberante, por conta da sua sensibilidade, por conta da sua inteligência, por conta da sua perspicácia. Onde ela estava, se fosse diante de professores, ela se destacava mais do que qualquer um colega, porque era muito inteligente. E assim Berthe foi crescendo. A sua inteligência, a sua beleza, mas o seu caráter duvidoso do ontem a acompanhou. Ela seduzia a todos que passavam por perto, a todos que a conheciam. E ela também sabia que seu irmão de criação, Henri, era profundamente apaixonado por ela. A tal ponto que, certa feita, tinham rapazes na vila conversando e um deles disse que ia pedir Berthe em casamento, porque pela postura dela, ele achava que ela também estava apaixonada por ele. Henri ficou sabendo daquilo, foi até o rapaz, deu uma surra nele, na frente de toda a vila, humilhou o rapaz de tal forma, ele foi para casa todo machucado da surra que tinha levado, das marcas de faca que Henri tinha cravado no seu rosto, e humilhado diante de toda a vila, porém ainda muito apaixonado por Berthe. Esse emaranhado de sentimentos, o rapaz foi para casa e retornou para o plano espiritual, pelas portas do suicídio. É o primeiro suicídio que o livro menciona. E a gente sabe que as histórias de Ivone Pereira, existe uma grande fala que reverbera o caminho do suicídio. Então esse rapaz foi para o suicídio diante de tudo que havia vivido. Berthe, sabendo da situação, se sentiu lisonjeada e de presente ela resolveu casar com Henri. Assim, ela casou-se com ele. Ele se considerou o rapaz mais feliz de todo o universo. Estavam novamente casados. Aqueles mesmos personagens do período da França, na noite de São Bartolomeu, agora se casavam novamente, agora com compromissos e a chance de se reharmonizar. Mas cada um deles ainda trazia consigo e muito acordado os desacertos do ontem, as desarmonias do ontem, e assim Berthe não conseguiu respeitar o templo de Deus na vida de cada um de nós, que são os nossos lares, que estão os nossos maiores desafios e as nossas maiores responsabilidades. E assim, a literatura é recheada, e essa história é recheada de traições, de desarmonias. Luiz retorna depois de alguns anos vivendo fora para reencontrar as terras onde nasceu. Ali chegando, ele e Berthe se encontram, ela faz um plano, foge com ele. Ao saber de tudo aquilo, desesperado,
tentando reconciliação ainda, o marido traído, procura ir atrás dela, a encontra, ela o engana pela segunda vez, ele volta para casa, e em meio àquele desespero, não desperto para a vida bela e magnífica que se apresenta a cada um de nós, Henri Lumière retorna ao plano espiritual, agora pelas portas do suicídio. Ele não suporta aquelas traições, não suporta toda aquela violência de que foi vítima e se joga em um despenhadeiro gigante que tem lá no meio daquelas vilas. Assim ele retorna ao plano espiritual. Berthe está em outro país, em outra região, convivendo com Luiz, mas o mesmo espírito leviano. Ali ela entra com amantes, com traições, com sutilezas, com frases e colocações irresponsáveis que por vezes nós fazemos, sem ter dimensão no impacto que aquilo tem na vida do outro. Assim ela ia fazendo, brincando com os sentimentos de um e de outro, mas as pessoas se apaixonavam por ela. Se apaixonavam e ela ia embora. Assim, Luiz se vê diante de um duelo por conta de uma traição de Berthe. E como ele era artista, não era homem de armas, morreu diante daquele duelo. Depois disso, Berthe mata o seu assassino, porque ela não se conforma de que ele tinha matado Luiz. Ela o amava, do jeito dela, mas o amava. Após assassiná-lo e sem saber o que fazer, ela retorna para aquela vila que o viu nascer. Lá chegando, ela se encontra com o mentor espiritual encarnado, Padre Rômulo e Padre Thomas. Mesmo diante de todos os cuidados deles, de todo o amor e de toda a dedicação, ela, muito doente, morre. O corpo não resiste tanta violência que ela cometeu consigo e com os outros, e ela retorna à pátria espiritual. E assim, aquele trio que veio lá de trás, na França, retorna agora, 108 anos depois, na Bélgica, convidados nas suas fraquezas, digamos assim. Não resistem e sucumbem novamente. Retornam para a pátria espiritual com débitos maiores do que quando chegaram. E lá no plano espiritual, porque se na matéria que foi desestruturada, é na matéria que se precisa reestruturar. Se dá outro encontro no plano espiritual depois de algum tempo, em que esses irmãos vão precisar reencarnar novamente. Aqueles dois irmãos, aqueles dois homens, Henri Lumière e Louis de Stannisburg, vão retornar agora como irmãos gêmeos. Só que Henri, por conta do suicídio que cometeu, vai trazer consigo um corpo debilitado e uma saúde muito fragilizada. Berthe vai ter uma reencarnação igualmente dolorosa. Por quê? Porque aquilo que você não respeitou, aquilo que você não cuidou e aquilo que você não amou, será tirado. Para que na ausência a gente consiga sentir falta e respeitar. Poxa vida, não tenho pai nem mãe. Queria tanto ter um pai e uma mãe, seria tão bom. Mas o que a gente fez com o nosso ontem? Então, meus amigos, esse é um pedacinho do livro Cavaleiro de Lumière, falando de dores, de traições, de suicídio, mas falando também do amor divino que nunca nos falta, falando de mentores amigos que nos rodeiam através de um irmão encarnado como o Padre Rômulo, como o Padre Thomas, que estava sempre em derredor deles. Em todos os instantes na fala, eles estão presentes dizendo: filho, não vá, filho, não faça, filho, respeite o seu lar, filho, respeite o seu pai e a sua mãe. Aquele irmão que cometeu suicídio lá atrás, ainda quando Berthe era solteira, pede, implora a providência divina que reencarne como filho daquela mãe, porque ele quer cuidar dela, ele quer amá-la, ele quer respeitá-la, porque ele tem consciência de o quanto aquela mãe sofreu depois que ele retornou à pátria espiritual pelas portas do suicídio. Meus amigos, na tarde de hoje, o convite que fica
era que sob nenhuma circunstância, nenhuma hipótese e nenhuma justificativa cometamos suicídio. Nunca, 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 sob nenhuma hipótese. Nem suicídio, nem eutanásia, sob nenhuma hipótese. Não importa se alguns países estão aprovando, cada um com as suas responsabilidades. Não suicídio, não tirar a vida. Por mais difíceis que sejam as nossas provações, as nossas dúvidas, as nossas dores, por mais que o nosso coração, por vezes, está contorcido, doído, sangrando, vamos fazer uma prece. Vamos fazer uma prece, porque o consolo e a assistência jamais nos faltam. Eu queria falar mais 3 horas por esse livro, mas não dá. Mas fica o convite. Leiam. Leiam o Cavaleiro de Lumières. Leiam as obras de Ivone Pereira. Quando a gente estuda, quando a gente se instrui, a gente ilumina a nossa interior, ilumina a nossa mente, nos ocupa com coisas saudáveis e nos desperta para o Cristo. Cada um de nós somos uma potência divina. Cada um de nós temos uma grande luz no nosso interior, pedindo para ser acendida, para ser desperta. Cada um de nós somos importantíssimos na construção do universo. Cada um no nosso micro-universo. Então, na tarde de hoje, eu quero agradecer o carinho, o respeito de vocês estarem aqui e fica o convite. O Cavaleiro de Lumières é uma excelente literatura. Muito obrigada e boa tarde.